Existe um motivo pelo qual José é um homem sonhador. Segundo Mateus, José teve 4 sonhos seguidos, e pelos sonhos é que que nosso Senhor falava com José no nome do anjo, e falava com ele, indicando o que ele deveria fazer justamente para a proteção do menino, o menino Jesus, que acabara de nascer. Jacó deu esse nome a José, o nome dele de José, porque se referia a um outro José, que também é nosso conhecido, esse que nos conta o livro do Gênesis, aquele menino que foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, o José do Egito, que se tornou o governador, o segundo no reino. Depois do rei, ele era o maior no reino, e que nós conhecemos a história, e que depois seus próprios irmãos tiveram que pedir socorro ao Egito, e seu irmão, que fora vendido por eles, que foi quem os ajudou no momento de seca difícil. E por isso Jacó teria colocado esse nome a José, em honra a esse José, que também tinha sonhos. Inclusive dizia a Potifar, o faraó, através de sonhos, os seus sonhos eram sonhos que eram verdadeiras revelações de Deus. Inclusive por isso o Egito não teve seca, aliás, teve seca, mas não teve fome, porque José, por um sonho, alertou. Então eles fizeram celeiros e guardaram comida, e por isso eram os únicos da região que tinham comida naqueles 7 anos de seca. Jacó deu esse nome a José por causa disso. E o que mais me encanta em José do Egito e em José, esposo de Maria, é justamente que eram homens julgados pela sociedade. José do Egito se dizia que ele era escravo, venderam ele como escravo e falavam que ele era escravo, mas ele não era. Mas o mais bonito não é a acusação dos outros, mas o mais bonito é que, por mais que ele era julgado como escravo, ele nunca se comportou como um escravo, e por isso se tornou um grande governador. O mais difícil talvez na nossa vida não é o que falam de nós, ou o que dizem. Talvez nós somos motivos de chacota, ou de falso testemunho, ou de julgamentos de pessoas que não nos entendem. O problema é quando nós nos comportamos a partir desses julgamentos. Aí sim, esse é um problema. José também corria o grande risco de ser julgado, e deve ter sido julgado, porque acolheu uma mulher que a sociedade iria comentar que aquele menino não era filho dele, porque ela falava que ficou grávida do Espírito Santo. E quem é que vai acreditar nessa história? Mas José não se importava com as vozes das pessoas que falavam do lado dele. Simplesmente se importava com a voz de Deus, com aquilo que é o correto, com aquilo que é o certo. E é isso que nos faz dormir bem todas as noites e ter uma boa consciência. É quando nós, mesmo sabendo que talvez as pessoas não entendam ao nosso redor, mas nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito, aquilo que é o correto. Veja, Herodes mandou matar meninos de 2 anos de idade para baixo, que nem pensar e falar ainda tinha condições, e nem sabiam por que estavam morrendo. Santos inocentes, é assim que a igreja considera. A igreja considera inocente de 7 anos para baixo. Então todas essas crianças que morrem abaixo dos 7 anos, que nós dizemos que aos 7 anos já é a idade da razão, quando nós já podemos tomar decisões e pensar de maneira correta. Então essas pessoas são consideradas inocentes. Crianças até 7 anos são inocentes, porque ainda não têm consciência do pecado, ou que podem pecar. Herodes manda matar essas crianças, esses santos inocentes que nós chamamos, em vista de algo que falavam, e ele era um inseguro, vivia amedrontado, ele tinha medo
que esse Jesus tomasse o lugar dele. Apesar de Jesus nunca ter vindo para tomar nenhum lugar de nenhum rei, de nenhum governante, ele veio para assumir o lugar dele, mas por insegurança dele manda matar as crianças. E às vezes, quando nós também somos inseguros, ficamos com medo do que as pessoas vão dizer ou vão falar, também deixamos de fazer tantas coisas que são válidas, ou pior, fazemos coisas para nos defender como Herodes. E isso é o grande pior, porque sempre quando nós fazemos coisas para nos defender de coisas que nem existem, o tiro sai pela culatra. E esse é o grande problema. Mas essas crianças também nos ensinam uma coisa: olha, nem culpa tiveram, morreram sem saber por que estavam morrendo. Às vezes nós cristãos e na nossa vida espiritual vai acontecer da mesma maneira. Nós, quando assumimos a vida de Cristo, ou o jeito de Cristo, ou assumimos a religião com fé, com honestidade, da maneira certa, vozes se levantam contra nós. Não é assim que nós dizemos no popular? Quanto mais eu rezo, parece que mais assombração me aparece. Nós também seremos vítimas dessas coisas, vítimas de falas, vítimas do mau entendimento das pessoas, e de certa forma também isso mata algo em nós. Nós morremos de alguma forma, morremos em nós. Mas sábio é aquele que sabe morrer para si mesmo, morrer para si mesmo, para viver em nome de Cristo. Nós também muitas vezes encontramos contrariedades que não entendemos, porque as pessoas são assim, porque se comportam assim. Aliás, o mal, como esse mal que Herodes fez, tem uma característica: o mal se defende. E porque ele se defende, ele é inseguro e ele tem medo, ele se levanta contra nós. Todo filho de Deus, quando se levanta diante de Deus, muitas coisas podem se levantar contra ele, justamente para tirá-lo do caminho que ele se encontra. E às vezes você, como santos inocentes, não sabe nem o porquê. Mas esse é o desafio de permanecer fiel, como os dois Josés. O José do Egito e o José esposo de Maria, esse que teve esse sonho, e quando ele tem o sonho, ele tira o menino e leva para o Egito, faz o que tem que fazer, cumpre o que tem que fazer, e se torna um grande santo, um homem piedoso. É isso também que nós somos chamados a fazer na nossa vida. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a termos essa graça de viver a exemplo desses dois Josés e também dos santos inocentes, de colocar nas mãos de Deus as contrariedades que nós sofremos por motivos inocentes. Que Ele nos ajude todos os dias da nossa vida.